Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Presbítero Márcio passando por aqui mais uma vez para trazer um vídeo novo no canal. Nesta ocasião quero falar sobre como vencer na vida. Esse é o texto, esse é o título da mensagem que eu quero trazer para o seu coração nesta ocasião. Todos nós, em algum momento, já devemos ter ouvido essa frase. Logo, em nossa mente, pensamos de imediato em um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, um bom cônjuge e etc. Infelizmente, na prática, muitas vezes, mesmo tendo tudo isso ou não, muitas pessoas ainda vivem frustradas. Existe uma luta constante por obter sucesso e em meio às disputas tão acirradas do dia a dia, sempre vemos pessoas querendo e levando vantagem sobre as outras. Pessoas insatisfeitas com transtorno de todas as naturezas, pessoas depressivas e com baixo ânimo frente aos obstáculos. O que fazer então para vencer na vida? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses, daqui a pouco nós vamos ler, no capítulo de número 4, do versículo 11 ao 13, ele nos ensina uma grande lição, uma lição extraordinária, frente a tantas adversidades da sua vida. Ele chegou em um nível de maturidade espiritual tão incrível que conseguia superar todos os problemas pela fé. Sua convicção fazia nos dar uma ideia, uma noção de que ele enfrentava as suas dificuldades, mas ele crucificava as suas dificuldades. Ele crucificava todas as suas adversidades, tornava as suas adversidades inertes. Olha que interessante. Que possamos entender que a vida é mais do que o material, como dizia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do versículo 23 do versículo 25 ao versículo de número 34. Gente, é um tema muito sugestivo, é um tema muito importante para nós meditarmos como vencer na vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua epístola aos Filipenses, ele vai nos dar uma noção, uma ideia de uma pessoa totalmente resiliente. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Olha o que ele diz. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que lição interessante. Paulo ele chega num nível de maturidade espiritual tão profundo, um nível de fé tão gigantesca diante de Deus, que ele entende que a sua vida ela tem que ter propósitos além do que simplesmente o material. Ele entende que o propósito da vida ele não é simplesmente ter, mas que o propósito da vida é ser. Então quem era Paulo? Paulo era uma pessoa dona de si. Paulo era uma pessoa que tinha uma convicção da sua vocação muito grande. Então, ele nos declara, ele nos escreve
Ele nos deixa um legado de fé, um legado de força em meio à tempestade muito grande, dizendo que ele sabia ter como não ter. Ele sabia como enfrentar todos os desafios e não esmorecer. E é interessante que na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, olha o que ele vai escrever. Olha as adversidades do apóstolo Paulo. Olha só. Capítulo 11, versículo 23. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos nas cidades. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha quanta adversidade na vida do apóstolo Paulo. Olha quanta situação adversa que esse homem enfrentou. Se fosse para nós analisarmos a condição do apóstolo Paulo no prisma do nosso século 21, nós diríamos que o apóstolo Paulo seria a pessoa mais infeliz, a pessoa que não conquistou e não venceu na vida. Só que muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele tem um deslumbre muito maior do que o deslumbre físico, o deslumbre material. Ele tem um deslumbre no reino de Deus, ele tem um deslumbre no reino dos céus. E se você pensa que o apóstolo Paulo se sentiu fracassado, se você pensa que o apóstolo Paulo se sentiu derrotado em meio a tanta dificuldade que ele enfrentou, veja o que ele escreveu na segunda epístola a Timóteo. Segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 4. Capítulo 4 da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vou encontrar aqui para nós lermos juntos. Capítulo 4 e versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo não se sentiu derrotado. O apóstolo Paulo não se sentiu fracassado. Ele se sentiu uma pessoa vitoriosa. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só, o combate do apóstolo Paulo era pelo reino de Deus. Era a convicção, o chamado que ele tinha recebido de Deus. Então isso fez ele chegar até o fim. Isso fez ele chegar aos seus limites de força, de paciência. E Deus deu graça para ele. Ele guardou tudo o que Deus concedeu a ele. E ele chegou a dizer: agora me está reservado, me está preparada a coroa da vida, a qual o justo juiz ele vai me dar. E ele nos traz uma esperança, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então você quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida? Ame a vinda de Jesus. Ame a Jesus. Tenha
um compromisso com Ele, que você vai ter a mesma convicção do apóstolo Paulo. Então, a vida, segundo Jesus, ela é mais do que o material, ela é mais do que o físico. Jesus, exortando os discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25 ao 34, ele vai dizer: não andeis preocupados com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer ou beber ou vestir, né? Ele dizia que ele alimentava as aves do céu, ele vestia a erva do campo, ele cuidava de tudo. Então, essa preocupação de vencer na vida tem trazido, tem conduzido muitas pessoas à ruína, ao fracasso. Então, se você quer vencer na vida, tenha sempre em mente que a vida, ela é muito mais do que o material e do que o físico. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém.